comunidade católica missionária Porta do Céu. Que prazer estar com você aqui hoje. Já quero muito, de todo o meu coração, que você possa se sentindo acolhido, acolhida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa casa, a essa família Porta do Céu. Fico muito feliz por você estar aqui se decidindo a dar mais esse passinho aí junto conosco, nessa descoberta, nessa busca aí por esse caminho vocacional, né? Pela sua missão de ser de Deus no mundo. E quem sabe, de fato, você já se descobriu na vocação de ser porta do céu, né? Seu chamado, de fato, seja esse para a vida. Isso me deixa muito feliz. E também, quem sabe, você se descubra dentro desse itinerário vocacional em outra vocação de ser de Deus no mundo. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós precisamos tanto aí darmos uns passos, muitas vezes na vida, para buscarmos de fato aquilo que o bom Deus sonhou a nós. Então é muito, muito, muito gratificante para mim poder estar aqui junto com você. Você com certeza já deve ter recebido aí a sua apostila, já deve ter adquirido. E aí você já vê logo nas primeiras páginas falando da nossa vocação de ser porta do céu. A nossa vocação é o amor. Isso é muito lindo. E isso o Senhor nos diz desde sempre, desde 2014, era a única coisa que eu posso dizer com propriedade, era a única coisa que nós sabíamos da parte de Deus, que a nossa vocação é o amor, que o grande chamado dele dentro desse carisma é o amor, né? E foi com esse amor despretensioso que nós demos sim a Deus, né? E eu quero te contar um segredinho. Você com certeza vai assistir esse vídeo já lá na frente, provavelmente no dia 25 de janeiro, se assim o bom Deus nos permitir. Mas hoje é um dia muito, mas é muito especial, onde a providência divina nos trouxe a partilhar com você aqui agora. Eu estou exatamente no dia 22 de dezembro de 2020, por volta aí, na hora da misericórdia, né? Agora são mais ou menos 15 horas, a hora da misericórdia, a hora da paixão. E o bom Deus quis que fosse assim. O bom Deus quis que nós estivéssemos aqui agora para partilhar com você sobre essa preciosidade que Ele nos deu como dom dele no seio da humanidade, que é o carisma Porta do Céu, que é a identidade desse carisma. Tá aqui, ó. Acolher, amar e não julgar. E é sobre essa identidade, sobre essa essência de ser de Deus no mundo que nós vamos partilhar agora. E aí eu celebro junto com você com muita alegria, olhando o passado com muita gratidão, né? Desde lá, 22 de dezembro de 2014, onde o Senhor fez brotar tudo isso a partir de 3 pequenos sims, né? Como a gente sabe. E hoje o Senhor faz nos reunirmos em volta desse molde, vamos dizer assim, né? O Senhor que vem aí modelando, e aí Ele já deu nome, Ele já deu forma, Ele já deu corpo, né? Lá atrás, nós só sentíamos no coração, né, o ardor. O nosso chamado é amar, nós precisamos amar. A nossa vocação é o amor. E os nossos baluartes que foram chegando foram nos dizendo isso, nos confirmando. Mas hoje o Senhor nos diz assim, como exercer de modo afetivo, efetivo e com a razão certa mesmo, a razão reta, ou reta razão, né? Acolhendo, amando e não julgando. Lá atrás, 2014, quando tudo nasceu, nós não tínhamos essa dimensão da identidade, da forma do carisma. O carisma tem uma forma, muito embora nós vivamos a espontaneidade do Espírito Santo, né? Nós somos livres, muito livres, dentro de Porta do Céu, nessa liberdade de sermos de Deus. Mas nós temos hoje um molde, o Senhor modelou bonitinho, acolher, amar e não julgar. Hoje, se alguém te perguntar qual o carisma de Porta do Céu, você vai poder dizer com muita propriedade, acolher, amar e não julgar, dentro dessa vocação de ser amor no mundo, de ser luz, de ser braço e abraço. E isso é maravilhoso. E tudo isso se deu através também de outros sims que foram chegando a nós, né? Vocês já devem ter passado aí pelo primeiro processo de formação, os novatos, né, os novos ramos da videira verdadeira, já estão entendendo mais ou menos daquilo que eu estou falando. E os antigos, né, os ramos da videira
das primícias aí, dos primórdios que estão aí junto conosco esse tempo todo, sabem muito bem do que eu estou falando, né? O Senhor que vai moldando ali, Ele vai trazendo outros irmãos para que vá tomando forma de fato, para que vá tomando corpo, conforme aquilo que Ele sonhou, que nem fui eu e que nem foi você quem projetamos, mas é sonho do coração de Deus. Então foi assim que Ele fez, né? Quando Ele me mandou essa pessoa, que eu vou chamar agora para partilhar junto conosco, que Ele foi dando essa forma. Nós dizíamos assim: Senhor, eis-nos aqui, nessa vocação de amar, mas nos mostra um caminho, nos dá uma trilha. Todo carisma, toda comunidade, novas comunidades eu falo, né? E todo chamado em si, toda vocação, toda congregação, toda fundação de fato do bom Deus dentro da Santa Mãe Igreja, ela é balizada por uma palavra, geralmente uma palavra do Santo Evangelho. E lá atrás o Senhor havia nos dado, 1 Coríntios 13, né? Que falava do amor. E como a gente era feliz e é com essa santa palavra, uma das palavras mais lindas da Sagrada Escritura que trazem o amor para nós. Mas ainda não era a palavra que dava forma à essência do carisma. E foi através desse sim, dessa pessoa que eu vou chamar agora, que o Senhor nos deu essa palavra, né? Eu rezava muito, junto com outros irmãos, pedindo ao Senhor essa palavra mãe, essa palavra que abraça todas as outras palavras dentro do nosso chamado. Nós caminhamos aí, você vai ver, dentro do itinerário vocacional inteiro, quantas palavras falam a nós dentro desse carisma. São verdadeiras preciosidades. Ave Maria. Porém, essa é a palavra que nos norteia, que nos respalda, que nos faz enxergar além, para além da moral, mas sobretudo no sobrenatural de Deus, no que tange a fé, a nossa espiritualidade, a nossa vocação de ser porta do céu. E aí eu vou chamar a nossa irmã para partilhar junto conosco e ela vai trazer um pouquinho dessa palavra para nós. E aí você reza comigo: Deus provê, Deus proverá. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Você chegou. Estão me vendo? Seja muito bem-vindo. Estou tentando Estou te ouvindo. ajeitar. Boa tarde, povo. Tá cortando meu rosto aí? Tá tão baixinho aqui. Vocês Tá, um estão pouquinho. bem? Baixa um pouquinho essa câmera. Deixa eu arrumar aqui. Melhorou? Isso, linda. Isso. Que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava te ouvindo aí, né? A gente não tem dimensão o quanto o nosso sim, assim, tão pequenininho, pode fazer tanta diferença na vida de uma pessoa. E aí eu vi você falando aí do amor, né? O amor, Jesus vai nos trazer nessa passagem do bom samaritano e vai instituí-la como a lei maior, a lei que deve reger a nossa vida, né? O nosso coração é o princípio pelo qual nós sempre devemos partir. E aí eu fui ouvindo você falar, e no conhecimento de tantos missionários nessa comunidade, né? A gente ainda está vivendo um tempo do encontro, o tempo de se conhecer. Eu penso que vai chegar um tempo em que nós, infelizmente, não vamos dar conta de conhecer a todos pelo número de pessoas que o Senhor vai nos dar a chegar. Isso é graça. Mas também nós precisamos aproveitar, enquanto é tempo, essa chance de poder amar, de estar próximo, né? De acolher na graça de ser, né? Eu cheguei aqui, você me acolheu, e desse acolhimento de amor tão profundo, que a gente sabe bem do que a gente está falando, deu-se o meu sim, e através desse vão se dar muitos outros sim, né? Jesus, ele nos ensina aqui que o amor, ele vai... É a única coisa que vai dar sentido a toda lei e a toda justiça, né? Eu fui pegar a passagem, desculpa, caiu aqui um enfeitezinho. Eu fui pegar a passagem aqui para dar uma lida, e eu tô com uma versão da Bíblia, que é uma Bíblia de estudo mesmo, aqui o Peregrino. Eu não sei como que tá na Ave Maria, mas me chamou a atenção assim, ó. Nisso, um jurista se levantou para pô-lo à prova e lhe perguntou:
Quando a gente pensa em jurista, a gente pensa júri, né? A gente pensa juiz, a gente pensa julgamento. Então, esse jurista me saltou os olhos, o quanto ali Jesus realmente estava posto à prova. E aí ele vai, através da passagem do bom samaritano, quebrar os protocolos, né? Ele vai nos mostrar que muito mais que os protocolos, que a lei dos homens, nós precisamos nos atentar àquilo que é básico, né? As virtudes básicas para poder viver essa nossa vida de cristão, né? Que é o amor sobretudo, sem pensar, sair de si um pouquinho, né? Exatamente, sairmos de nós mesmos um pouquinho. Essa passagem ela é muito linda, né? E ela nos toca de modo muito profundo, porque assim o Senhor vai nos dando a viver dentro desse carisma, com todas as redundâncias, a viver mesmo, né? Porque é só vivendo. Ainda hoje eu partilhava com a outra irmã e ela dizia assim: eu já entendi, é só vivendo. Pois é só vivendo, espera. Deus nos dá de fato a viver primeiro, para depois realmente Ele nos nortear, Ele nos mostrar o caminho, né? Ele nos mostrar bonitinho. E com o Bom Samaritano não foi diferente, né? Eu digo estava falando aqui com as pessoas antes de você entrar, desse encontro, né? Eu não estava usando essa palavra encontro, mas você trouxe aí, me citou muito bem, daquilo que o Senhor nos deu a viver, e a partir disso ele foi nos trazendo a forma da essência do carisma, desse acolher, amar e não julgar. Né? Nós estávamos vivendo um tempo que não era muito fácil, não, né? Um tempo bem, ó, suadio, como eu falo, e o Senhor foi nos mostrando assim, não tem outro caminho, não tem outra passada. É acolher aquele que está, de algum modo, sofrendo, excluído, marginalizado, né? Em tantas esferas o Senhor foi nos mostrando, foi nos trazendo, né? E foi nos dando a oportunidade também de enxergar além daquilo que nós vimos. Eu falo nós, porque pelo convívio e pela intimidade com você, né? Eu acho que eu posso falar nós. O Senhor foi nos levando assim a enxergar muito além o outro, né? Além das nossas lentes tão miseráveis e tão pequenas. Eu não teria salvação. Eu sei que o nome de Deus é misericórdia, mas com a minha lógica humana, eu não teria salvação sem esse acolher, amar e não julgar. Eu jamais teria a percepção do outro, desse amor misericordioso para com o outro, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, junto com você, inclusive, para entender o que é acolher, amar e não julgar. O que é essa dimensão dentro dessa vocação de amar. E aí o Senhor vem nos dar o samaritano, né? E se a gente for olhar, se você quiser até ler a palavra, a passagem aí, mas eu acho que todo mundo já está com ela aí em mãos. Mas ela já é autoexplicativa, né? E se a gente for olhar pelo lado da moral, ela já explicita muito bem, obrigada, né? Você vai entendendo ali poxa, eu preciso ser o bom samaritano, eu preciso ir lá e acolher o outro e tal. Mas a igreja nos traz algo além, muito além da moral, muito além do assistencialismo cru, né? Ele nos traz de um modo cristológico, né? Colocando ali de fato o samaritano como Jesus, o Cristo, que vem ao nosso encontro, esse Deus que nós falamos tanto na comunidade, que na sua Kenosis, que já é a minha casa, fala isso, se agacha até nós e vem socorrer a humanidade na pessoa desse homem ali surrado, surrado pelo pecado, surrado pelos apontamentos, surrado pelos julgamentos, surrado pelas condenações do outro que não conhece a sua história, muitas vezes, né? Mas Jesus vem como bom samaritano e socorre a humanidade, põe no colo, como é próprio do carisma Porta do Céu. E aí leva para a hospedaria, que é a representação para nós da Santa Mãe Igreja, né? E é muito lindo quando Jesus ainda entrega as moedinhas, né? Acho que 2 moedinhas ali, para caso ele precisasse, né? O hospedeiro ali precisasse, e se faltasse, ele voltaria. E para mim, essas moedinhas fica muito claro como a entrega da nossa vida, né? A entrega da nossa verdade. Toma aqui tudo que eu tenho, mas contanto que eu esteja em conformidade com a vontade de Deus para aprender
para querer aprender, para ter a disposição de aprender, acolher e amar e não julgar o outro. A gente sabe aí que os samaritanos, né, e os judeus tinham ali umas diferenças gigantescas, né? Tanto cultural como cultural, né? Os samaritanos tinham outras crenças e tudo mais. Por isso eram tão julgados, eram tão menosprezados. E aí é muito lindo, porque linka também com o rema desse ano, 2021, da Samaritana, né? A Samaritana, olha aí. E aí vem Jesus de novo, né? Dizer acolha, ame, né? E vem pedir o nosso coração, e vem pedir a nossa água. O quanto vai se costurando com a palavra do carisma. Eu fico muito feliz por isso. E fala para nós, você estava partilhando comigo sobre o samaritano esses dias e me tocou profundamente umas coisas que você trazia. Fala para o povo, fala. Me tocou o coração, assim, você falando desse acolher e amar e não julgar, porque, assim, a partir do sim, do seu sim, é que se institui o meu sim, pelo olhar amoroso. Então, você falou aí da passagem, se eu quiser ler, eu gostaria de ler, sabe por quê? Porque à medida que você foi falando, e o modo com que você foi falando, foi entrando nos meus ouvidos, né? E o modo com que a gente comunica as coisas precisa ser claramente entendido, né? Às vezes a gente lê a passagem aqui e a gente não percebe, né? Jesus, ela baliza toda essa passagem no primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas para que a gente possa amar o próximo, né? A gente já sabe quem é Deus. A gente diz que a gente tem Deus no coração, né? E tem mesmo, porque a gente é abismo de Deus. Porém, a gente tem dificuldade de identificar o próximo. Não só identificar o próximo, a gente tem dificuldade de escutar o próximo, de ouvir aquilo que o próximo tem a dizer, porque muitas vezes dele depende o meu sim. Se o samaritano de lá do alto da montanha, né? A gente pensa assim, para a sociedade, ele era aquele que era o miserável, né? Que era tido como de crenças pagãs, né? O impuro que não podia se misturar com aqueles ali que eram nobres, né? De lá do alto da montanha, ficou para mim muito claro assim que era quem estava mais próximo ao céu, quem estava mais próximo a Deus, né? E ele, com o seu olhar para fora de si, porque ele vai fazer esse exercício, né, de sair de si para alcançar o outro, o olhar dele, que é panorâmico, que tem uma visão assim de alcance muito grande, olha lá embaixo na montanha e vê aquele homem que você traz aí muito bem, aquele homem que está ali morto, quase morto, né? De repente ali o corpo está quase morto, mas quem sabe a alma, o espírito de fato ali não estava morto, que dependeu desse sim. Então eu vou ler assim bem rapidinho, né, essa passagem aqui para nós, que é um evangelho, né? É isso, né? Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória. Nisto, um jurista se levantou e, para pô-lo à prova, lhe perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe: O que está escrito na lei? O que é que lês? Replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente e ao próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Deu de cara com assaltantes que lhe tiraram a roupa e cobriram de golpes e foram embora deixando-o semi-morto. Coincidiu que descia por este caminho um sacerdote e, ao vê-lo, passou longe. O mesmo fez um levita. Chegou ao lugar, viu e passou longe. Um samaritano que ia de viagem chegou onde estava, viu e se compadeceu. Pôs azeite e vinho nas feridas e atou. A seguir, montando em sua cavalgadura, o conduziu a uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao dono da pousada e lhe recomendou: Cuida dele, e o que gastares, eu te pagarei na volta. Qual dos 3 te parece que se portou como o próximo daquele que te deu
que deu de cara com os assaltantes? Respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: vai e faze tu mesmo. Palavras da salvação. Glória a Deus. Na passagem da Bíblia Ave Maria, se não me engano, lá no trecho, né, tem uma citação assim que diz que o samaritano, ele se deixou mover pela compaixão. Ou seja, né, o que é a compaixão? Eu gosto de falar muito das palavras na tradução porque ela nos explica muita coisa. Então, a compaixão é piedade pela tragédia do outro. É a participação, olha isso. É a participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita impulso de amor ao sofredor, aquele que sofre, né? Aquele que é movido pela compaixão é movido pelo princípio do sentimento amoroso de Deus. Não tem outro caminho, né? E a partir desse ato tão nobre dele descer da montanha, né? Ele conjura ali também, olha gente, que coisa mais linda, eu fico arrepiada de falar. Conjura-se o perdão, né? Por que o perdão? Pela discriminação. O samaritano, ao contrário, né, no que a gente vê hoje aí na vida, se paga bem com mal ou se paga mal com mal, né? Ninguém que está sendo ali ferido, que está sendo discriminado, poderia pensar assim, por que eu vou fazer o bem para ele? Né? Essa gente não me quer bem, né? Mas não, a intimidade daquele homem era para com a verdade, era com o próprio Deus. Então ele se deixa mover por essa compaixão. É algo assim tão que explode assim na alma dele que ele não se aguenta. E aí ele desce a montanha sem pensar aquilo que ele sofreria, né? E aí ele é tomado pela maior, eu acredito, uma das maiores virtudes, né? Que é a misericórdia. Ele se deixa mover. Misericórdia é ato concreto, né? Movido pelo impulso do coração de Deus, que é a compaixão, ele se deixa mover. A misericórdia, ela vai ali, né? Se pôr em serviço. Misericórdia é virtude que triunfa sobre o ódio, sobre o ressentimento. Gente, olha que coisa linda. Eu fico arrepiada de falar. É a virtude que triunfa sobre o ódio, sobre todo o ressentimento. Esse homem deixou para trás qualquer consideração contrária àquele sentimento lindo, aquele impulso amoroso que ele estava sentindo, e ele desce a montanha. E ele socorre aquele homem nos braços, quebrando todos os protocolos da lei, né? Porque Jesus ensina nessa passagem que a maior lei é o amor, que muito mais que as leis que nós colocamos, a regra que nós padronizamos na nossa cabeça, as leis básicas precisam ser cumpridas, que é a do amor e da misericórdia, da compaixão. Se nós não tivermos essa verdade dentro da nossa alma, não adianta a gente ser qualquer coisa, não adianta a gente assumir nossos ministérios se eles não forem movidos por essa lógica, né? Tanto é que nós vamos ver, como você bem disse, passou por ali 3 histórias diferentes. Passou por ali o sacerdote, que era um homem de bem a quem nós confiamos, o levita, que era o homem que estava ali em constante oração e adoração a Deus, cantando, louvando, e nenhum deles olhou para aquele homem, naquilo que de fato ele necessitava. Ninguém exercitou o pedido primeiro de Jesus, né? Sair de si mesmo. Mas aquele que era o menor, aquele que era discriminado, aquele que muitas vezes não é compreendido, aqueles que a gente fala no carisma, né? Aquele que era improvável, foi aquele que desceu, foi aquele que acolheu. Por quê? Porque tinha um olhar transformado. Porque tinha o seu olhar pautado naquilo que Deus move. Ele olhava além. Então ele não viu nada mais, nada menos que um homem necessitado. Outro dia eu vi um postzinho na internet que eu dei muita risada, né? Porque um homem perguntava para uma criança assim na escola, né? Ah, na sua escola tem negros? Aí a criança respondia assim, negros? Não, moço, na minha escola tem criança, né? Para a gente ver assim como a hipocrisia é nossa, né? Tem aqueles que têm um olhar puro, né? Claro que a gente sabe que o pecado está na nossa alma, está no nosso coração, pela marca do nosso pecado original, mas antes de pecadores, nós somos abismo de Deus, o sopro primeiro em nossas narinas. Eu costumo falar muito isso porque eu volto sempre lá no Gênesis, como nos pedia São João Paulo II, eu volto para lembrar
Quando eu me esqueço, às vezes, quem eu sou, eu volto lá no Gênesis e vejo assim que para além do meu mal, eu tenho sopro aqui, impulso, né? Minha força vital é o Espírito do próprio Deus. E que tudo aquilo que eu sou é DNA dele, né? Aquilo que se move em mim é aquilo que ele colocou como centelha dele. Então, eu penso que cada virtude que eu tenho, e de forma diferente o outro tem, porque Deus quis que cada um fosse uma partezinha dele mesmo, né? Para que nós pudéssemos nos acolher numa completude, que aí vai nos falar aqui, né? Que a gente precisa sair de nós mesmos para poder acolher o próximo, para poder viver esse amor. Sem julgamento, porque quando eu julgo, eu formo um conceito de alguma coisa que eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não vivi. A história do outro, quem vive é ele, né? Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu faço os meus apontamentos. Eu tenho até direito de ter as minhas mágoas, eu tenho até direito de ter as minhas dificuldades, porque eu sou humana, eu vou passar por esse estágio, né? Mas eu preciso, na hora que o outro me veio também, me abaixar, como você traz aí, essa kenosis, né? E no ato falar assim, não, pelo menos eu vou te ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso fazer esse exercício de escuta, né? E depois dessa compaixão, para ficar mais claro, misericórdia é ato concreto da manifestação da piedade. É perdão, é clemência e por isso é graça. Então, quando eu me dignifico, porque quando eu me abaixo em misericórdia, eu me dignifico, né? E Deus me reconhece. E por esse meu abaixar-se é que Deus levanta o outro. Gente, esse exercício da humildade mais lindo. Essa semana, partilhando sobre o encontro e é encontro, né? Esse encontro de Santa Isabel e Nossa Senhora, me veio muito Bom Samaritano de uma forma tão forte, porque Nossa Senhora fez esse abaixar-se, ela pegou uma estrada de 5 dias a pé, com aquelas roupas no sol, para servir o outro. Então me veio muito esse abaixar-se, né, daquele que está muito próximo de Deus. E não precisaria, teoricamente não precisaria, mas o samaritano fez, né? Então a gente precisa se limpar os nossos olhos, limpar o nosso coração e deixar que a gente possa se conduzir ao outro, né? É assim que a gente vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. É assim que a gente vai encontrar a plenitude da vida, saindo de nós, né? Saindo de si em busca do outro. É assim que Deus vai nos falar. É isso mesmo. E é por isso que nós somos uma comunidade missionária, né? Você está trazendo aí Jerusalém, mais ou menos mais de 700 metros acima da altura do mar, Jericó, mais de 200 metros abaixo da altura do mar. Olha a disparidade geográfica, né? É uma das únicas passagens, melhor dizendo, da Sagrada Escritura, onde Jesus mensura uma distância geográfica, né? Ele dá essa dimensão de Jericó a Jerusalém. E esse é o nosso caminho enquanto comunidade católica missionária Porta do Céu. Tem gente que olha para nós e fala assim, parece que vocês são incansáveis. Mas somos, pela graça, nós somos incansáveis. Sabemos que pelas nossas próprias forças não conseguiríamos andar nem 200 metros. Mas pela graça, tem uma irmã que diz, eu acho engraçado, ela fala assim, parece que vocês têm asas nos pés. Mas é isso. Você vai a Jericó, pega esse irmãozinho, sobe a Jerusalém, coloca lá, volta, desce, encontra outro no caminho e vai vivendo essa dinâmica divina, isso é lindo demais. E entendendo uma coisa que a Santa Mãe Igreja vem nos ensinar, que eu acho assim extremamente importante, que é sobre esse amor misericordioso que você está trazendo aí. Nós precisamos entender essa dimensão desse amor misericordioso. Existe um tripé que também sustenta esse amor de misericórdia. Que tripé é esse, né? Principalmente trazendo para o nosso lado humano, né? Nós somos divinos por essência, mas nós somos humanos, claro. Então, trazendo para a nossa ótica humana, esse tripé importa muito para nós. Que tripé é esse? Primeiro, esse amor misericordioso, ele precisa estar alicerçado no lado afetivo. Qual é o lado afetivo? É o lado que eu me coloco no lugar do outro, né? Até não falar de empatia aí, tomar parte de, eu preciso participar, a gente fala muito em partilhar, né, na comunidade.
Partilhar é tomar parte de. É aquele tudo bem, meu irmão, e esperar que o irmão responda se está tudo bem. E aí eu vou para o segundo tripé desse amor misericordioso. Quando eu pergunto se está tudo bem, eu espero a resposta. Que aí esse segundo tripé, eu vou chamar assim de um tripé efetivo. É a parte efetiva, é a parte concreta. É onde eu tomo uma decisão de um ato concreto. Tá, o meu irmão respondeu, não está tudo bem. O que é que eu posso fazer por você? E aí eu ir lá e tentar fazer, executar. É a parte que eu executo. É orar mais ação, né? E aí tem uma coisa assim que eu acho que é mais importante ainda, que é o terceiro pezinho desse tripé, que é a reta razão, sabe? Vamos supor, uma mãe que tem um filho que se droga, né? Aquela mãe com amor misericordioso. A mãe se coloca no lugar do filho o tempo todo, né? Ela quer que o filho se liberte, se cure, ela o ama incondicionalmente, né? E aí ela quer fazer algo por aquele filho, para ajudá-lo. Vamos dizer que ele esteja numa crise de abstinência, né? Então a mãe está vendo o sofrimento do filho. Aí o que é que a mãe faz? É um exemplo, tá? Ela vai lá acho que aqui fala assim, boca de fumo, e pega a droga e dá para o filho, né? E dá para o filho. Ela foi efetiva? Foi, porque ela foi lá e fez. Efetivou o ato. Ela teve empatia e ela colocou uma atitude ali em prática. Mas ela teve uma reta razão? Não teve. Então, assim, nós precisamos olhar para esse amor misericordioso como também um amor que exorta, né? Ela poderia ter sido efetiva, tadinha, né? Estou dando realmente um exemplo. Mas, para que a gente possa entender, ela poderia ter sido efetiva, ou deveria ter sido efetiva, por exemplo, buscando ajuda psiquiátrica, psicológica, algum meio junto a ele, para que ele se abrisse para uma internação. É só, de fato, uma exposição muito pequenininha que eu estou dando aqui. Mas para que a gente entenda que esse amor misericordioso, sobretudo dentro da comunidade Porta do Céu, não é aquele amor cego, não é aquele amor que vai dizer amém para tudo e vai passar a mão na nossa cabeça o tempo todo, porque o próprio bom Deus não faz isso conosco, né? A gente diz assim na comunidade, Deus nos ama e só quer nos salvar. E aí você lendo aí proclamando o Evangelho, me veio uma coisa assim muito importante também, que o bom Deus nos chama para além do próximo, e a gente fala tanto, próximo, mais próximo de nós também, ele nos convida a amar os nossos inimigos. Eita, que é mais ferrado ainda essa parte, né? Ele diz assim, se amais só aqueles que vos amam, o que você vai estar fazendo, meu filho? Diferente. Não. Amai os vossos inimigos. Né? Ele diz o tempo todo, não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Antes a misericórdia, né? Depois a regra, depois a lei. Mas ele vem aperfeiçoá-la toda no amor. E aí ele diz assim, amai vossos inimigos. Você proclamando aí, e eu olhando o tempo todo para o assaltante. O tempo todo. Sabe, eu fiquei me lembrando, sabe de quê? Parece uma coisa tão pequena, tão boba, mas eu fiquei lembrando agora. Do meu capotamento. Lá, né, dia lindo também na minha história, dia de Nossa Senhora do Rosário, 2015. O meu carro capota, né? O seguro deu perda total, todo mundo já sabe desse testemunho. Mas eu fiquei lembrando, por quê? Eu saí ilesa por um para-brisa, meu pai saiu ileso por outro para-brisa, e lá de pé, claro, estávamos nervosos e tudo mais, mas enfim. Chegam os policiais, chega a SAMU e olha para mim, e eu estava de pé. Só Deus sabe como, mas eu estava aparentemente tranquila. Vinde Espírito Santo, era só o que eu clamava. E aí eles olham para mim e fazem assim, quem são as vítimas? Cadê as vítimas? Olha, o carro estava que parecia uma lata de sardinha. E eu, mesma coisa foi no hospital, que a SAMU teve que me levar. Então, a SAMU teve que me levar para cumprir protocolo, etc. Enfim, né, eram os cuidados necessários. Mesma coisa foi no hospital. Cadê a vítima? Mas assim, você falando aí, no meu coração vem assim, quem era a vítima naquela situação? A vítima era a mulher que bateu no nosso carro. Ela vinha fazendo imprudência, tadinha. Ela vinha no celular conversando. Perdeu o controle do carro na ladeira e desceu direto. Então, para mim, eu olhava para aquela mulher, já contei essa história outro dia,
E eu dizia assim, olha para mim. Eu pegava no braço dela e dizia, olha nos meus olhos. Tá tudo bem, vai passar. Eu tô viva, o meu pai tá ótimo, o carro tem seguro, calma. E ela em desespero. Então, para mim, a grande vítima que precisava ser assistida naquele momento era ela. Teoricamente, diante daquela situação, um carro zero, 6 meses de uso, quem era a inimiga? A mulher, né? A vítimazinha era eu, claro, estava ali diante daquela circunstância. Então, você falando isso aí, vai me remetendo a isso. O quanto nós precisamos amar os nossos inimigos. Como é que eu pude amar aquela mulher? Porque eu sou boazinha? Só não. Claro que eu não queria meu carro feito uma lata de sardinha, não. Mas, pela graça de Deus, nós vamos entendendo que amar vai ser sempre uma escolha. Então, naquela hora, diante do desespero daquela mulher, para algo que eu sabia que tinha solução, o mínimo que eu podia fazer era amá-la, acolhê-la, amando e não julgando. Eu sei lá o que levou aquela mulher a atender aquela ligação, qual era a situação real para que ela estivesse ali atendendo. Eu não podia julgar, né? Isso depois ela ligou para agradecer a minha mãe, etc. Enfim. E eu olhando para isso. E aí, às vezes, a gente é tão pequenininho que a gente pensa que os nossos inimigos são aqueles assim que a gente briga, como se fala por aqui, de ponta de faca. Não é, não. Muitas vezes, as pessoas que a gente ama, amigos, irmãos de comunidade, às vezes até dentro da nossa família, se apresentam em determinados momentos como nossos inimigos. E não é nem por maldade, não. Nós já carregamos em nós a marca do pecado original. Nós, né? Então, todos nós já temos essa inclinação a olhar o mal do outro. E, às vezes, o outro desliza um pouquinho, o outro erra um pouquinho aqui e acolá, mas o meu modo de olhar distorce a situação e eu já começo a entender que ele está se apresentando a mim como inimigo. E aí eu preciso me decidir a amá-lo e ressignificar esse meu olhar, né? Então, quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, ele está dizendo amai aqueles que você ama, quando você pensar que eles estão se apresentando como seus inimigos, né? Isso é muito importante, é muito interessante. Então, essa passagem para nós ela é muito rica. Tem muita coisa a ser esmiuçada aí, a ser degustada, a ser saboreada. E eu espero, então, que todos nós, né, os mais antigos, os que estão chegando agora, possam mergulhar de fato nessa passagem aí. Vão grifando, vão ruminando, vão escrevendo aquilo que ficou mais forte, né, no seu caderninho de oração. Certamente você já tem aí exclusivo para o itinerário vocacional. E vai anotando, porque vai falar na tua história o tempo todo. Essa passagem para nós não caberia nunca aqui em uma hora de partilha, tudo que ela fala enquanto carisma porta do céu. Mas no decorrer do itinerário, né, durante o ano inteiro, essa passagem vai e vem o tempo todo junto a nós. Por quê? Porque é o carisma. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, esse é o nosso carisma. Qual é a identidade? Vou dizer de novo, acolher, amar e não julgar. Eu só preciso. Amém. Amém. Eu só queria completar coisas assim que você foi falando e uma delas queimou assim no meu coração, mas eu vou falar dessas três. Primeiro que quando você fala, me vem muito a coerência divina. Essa passagem ela é toda mergulhada na coerência, né? Porque a gente parar para pensar, a gente vai entender o samaritano como um transgressor da lei. Então a gente precisa entender muito claro, a gente não vai sair por aí descumprindo, né, aquilo que a igreja nos diz. A gente não vai fazer isso, né? Mas a gente precisa pensar também aquilo que rege o nosso interior, que é a ética divina, que é muito diferente da ética dos homens. A gente precisa olhar para isso. E quando eu estou mergulhado nessa intimidade de Deus, eu vou começar a compreender. Nossa Senhora é nossa grande aliada nessa coerência que a gente precisa viver. E pensando nessa coerência dessa passagem, a gente tem que entender também, né? Você falando nessa raiz do pecado que nós temos no nosso interior, o quanto a gente se magoa com o outro, quanto aqueles que estão próximos, às vezes, nos ferem, né? Por quê? Porque não são capazes, assim, de olhar para a gente, ou da gente olhar para ele como um todo. Então, isola aquilo que nós somos de defeito, de pecado, e anula todas as outras virtudes, e fica-se entendido ali. Agora, a partir de então, nós somos inimigos. Porque fulano pecou comigo nisso, fulano não me compreendeu nisso.
Então, assim, a gente precisa olhar, né? A gente precisa ouvir outro dia numa canção, numa versãozinha aí, de uma canção do Michael Jackson, que a gente precisa dizer mais sim do que não. E quando a gente fica só com o pecado, com os defeitos do outro, a gente está dizendo mais não do que sim, né? A gente está anulando toda aquela intensidade de Deus no outro para ficar somente com aquele defeitão que ele tem, né? E aquele defeito não resume quem ele é. Então, nós estamos falando aí da coerência, né? De que a gente pode buscar em Nossa Senhora, a gente vai buscar nessa passagem. A gente precisa entender também que a gente não tem que esperar do outro o perdão imediato. Porque uma vez que eu sou responsável nessa justa coerência que você me traz aí dessa razão, como é que você fala razão? Como que você Eu disse falou? uma reta razão. Uma reta Uma razão. reta. Quando a gente é balizado por isso, a gente não tem que achar que o outro vira a chave, né? Se eu magoei, eu tenho que ser responsável também por aquilo que eu fiz. Eu preciso dar um tempo para o outro. Eu preciso deixar que o outro vá digerir o processo dele. No mais, o que eu posso fazer é pedir perdão e rezar para que a misericórdia se estenda e tudo se restabeleça. Porque nesse processo, o outro cresce também. O outro refaz a rota, eu também refaço a rota. Mas de tudo isso, dessas duas coisas, tem uma que queimou no meu coração. Né? Você falando do seu capotamento aí, que é para viver, a gente precisa cumprir. A gente precisa sair de nós, né? Para viver essa misericórdia, para viver essa verdade do amor de forma muito concreta, foi isso que queimou no meu coração. Para viver é necessário cumprir. Eu saio de mim e eu vou até o outro. Quando você diz para a moça assim, olha nos meus olhos, criatura, se acalma, eu tô bem, né? Quem sabe a cura que aconteceu ali na alma daquela mulher, porque ao invés de acolher, ela foi acolhida, porque o desespero dela era maior, né? Então, são histórias distintas, 3 histórias que passam aqui nessa passagem, que é o levita, o sacerdote e o samaritano ali, né? Tem o judeu também. Então vamos entender o levita e o sacerdote como um personagem, o samaritano como o outro, e esse judeu espancado ali, quase morto, com a espiritualidade morta. Ele foi alcançado por um homem de bem, um homem generoso, um homem que estava movido pelo amor, né? Enquanto os dois que poderiam ter feito isso olharam torto ou preferiram cumprir a regra, o protocolo, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de sair do nosso modelinho, né? E é isso que ficou no meu coração. Para viver, a gente precisa cumprir, né? Se a gente não for capaz de cumprir, porque não basta ficar no sentimento. Dizer que eu amo, dizer que eu sinto Deus, né? Exortar as profecias é muito fácil. Mas o que vai mesmo, né? Nos transformar são os atos concretos de vida, né? A verdade, ela é ato concreto. Então, a gente precisa viver essa dimensão dessa virtude tão linda, né? E eu vou, para encerrar a minha parte, eu vou dizer de novo. Misericórdia é virtude que triunfa sobre o ódio e sobre o ressentimento. Amém. Lindo demais. Amém. Lindo demais que você está me trazendo aí. E eu vou me lembrando assim, quando você fala desse amor de precisar cumprir, como é verdade, oh meu Deus, nas pequeníssimas coisas, né? Quando a gente fala assim que esse amor é escolha, que esse amor é decisão, como você está trazendo aí, não é sentimento, né? E viver muito assim. É difícil quando, por exemplo, a gente vai ver ainda aí na apostila tem, viu? Daí a pouco chega o amor ágape, o filia, o eros, e a gente vai vendo essas dimensões de amor, depois a gente vai partilhar melhor, mas me veio agora o coração, né? Quando a gente diz assim, ah, mas eu não sou capaz de gostar de todo mundo, né? Não, enfim. Por quê? Porque gostar é sentimento. Mas eu sou capaz de amar. Amar é cumprir, né? Amar é quando eu me decido e cumpro. Aí tem uma coisa assim, bem, bem pequenininha, bem boba, vou contar um segredinho, tá? Mais um. Meu José, ele não suporta sopa. Não suporta. Por causa da história da vida dele. Ele é um lindo, ele come tudo, não tem besteira com nada. Mas sopa, na história dele, é cura ainda, é um processo, é uma feridinha ainda. Então ele não toma, ninguém oferece sopa para ele, ele não gosta. Mas, se ele for à sua casa e você puser a mesa lá e o jantar for sopa, e ele entender que você vai ficar consternado, se ele não provar da sopa que você fez, ele vai amar a sua sopa. Entende a diferença? Como amar é cumprir, ele vai tomar a sua sopa. Ele vai escolher
tomar a sopa, né? Porque amar é muito lindo quando você traz esse conflito. Porque amar é exatamente eu conseguir domar a minha vontade, o meu sentimento. Muitas vezes o meu ego ferido, né? Isso é lindo demais. E aí, é exatamente isso, né? Vamos cumprir aí. Então, peraí, deixa eu tomar a sopa. Eu vou escolher amar a sopa hoje. A gente Mais ou poderia menos nessa passar, passagem. a gente ficaria a tarde toda partilhando, né? Porque você vai entrar também no mérito das expectativas que a gente tem em relação ao outro, né? Porque a gente precisa entender também como é a forma que o outro comunica o amor. Porque muitas vezes eu espero no meu modelo, na minha criação, na minha vida, e a história do outro traz um outro modelo de amor. Como é que foi que ele aprendeu a amar? E aí eu volto do bom samaritano lá para a passagem do encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel também. Santa Isabel precisou aceitar que Nossa Senhora estava ali para ela, precisou receber. Aquele homem que estava lá caído, ele estava meio morto, né? Ele só tinha o samaritano para socorrer. Aquela era a única chance da vida dele. Ou ele, né, se deixava amar ali e ser carregado aquela hora, porque quem quer que fosse, ou ele não tinha esperança. Então a gente precisa também, assim como a sopa de Wilker aí, né? A gente abaixar-se, né? Olhar para quem nos oferece e entender que ali pode ser a nossa única chance de cura. O Wilker me remeteu assim, até me emocionei agora, que eu sou um pouquinho assim, expansiva demais, mas eu lembrei de uma professora na faculdade, uma professora de estatística. Gente do céu, eu odeio matemática, não suporto. Por quê? Porque eu não sou boa de raciocínio, porque eu sou desatenta. E eu sempre tive trauma de matemática pela história de vida, né? Onde as professoras chamavam de burra e tudo mais. Quando eu cheguei nessa faculdade, não tinha outra solução, eu tinha que aprender matemática. E aí, em estatística, a gente aprende a fazer os cálculos para os testes, né? E ela era uma senhora de 72 anos. E eu falei para ela, fui lá pedir explicação, ela viu minha cara, aí ela sorriu para mim, abaixou o óculos, sorriu para mim e falou assim: vem cá, senta aqui que a Maluzinha vai te ensinar matemática. Ela me pôs do lado dela como uma criança, pensa que ali, né? Eu tive que me abrir para aquela matemática e aquela mulher me curou. Não sei matemática até hoje. Não lembro regra de 3. Mas a Malu me curou, né? Ela me curou de todos os outros professores, de tantos anos na escola. Olha só, já cavalo velho, na faculdade, com 26 anos. Aquela mulher me curou, porque ela olhou para mim e ela viu além. Senta aqui que a Malu vai ensinar matemática para você. Ela entendeu, porque o olhar estava fora, né? O olhar estava fora. É a sopa de Wilker aí, quando ele tomar uma sopinha. E aí você foi falando, eu falei, pois eu vou trazer ele aqui na minha casa para minha mãe fazer uma sopa para ele vai ver o que é ser amado. Ele vai ver o que é ser amado. Do jeito que ela cozinha divinamente bem, eu também vou querer essa sopa. Não, come, meu filho, come. Ó, e para encerrar, então, você está me trazendo isso, não mandei você trazer. Deixa eu falar agora, então, para encerrar a nossa partilha. Uma coisa linda que você traz aí, eu vou lembrando da sopa, eu vou lembrando do azeite. Você trouxe aí, né, na passagem do Evangelho, que o Senhor colocou azeite e o Senhor colocou vinho. Isso é muito lindo de se ver também. Exato o que a sua professora fez com você. Se a gente for olhar, na medicina antiga, se colocava primeiro o vinho, né? Eu já falei isso outro dia, para desinfetar. Só que isso arde, isso queima, né? Depois é que colocavam o azeite, como que uma pomadinha. Aí o bom samaritano, Jesus, é tão misericordioso, é esse amor que não cansa de nos amar, que nos vem pedir para fazer o mesmo, que ele vem com tanto jeitinho, com tanto zelo, e aí ele pega aquela ferida do homem, aquelas feridas, e ele põe primeiro o contrário. Ele põe primeiro o azeite, né? Ele põe primeiro a unção, ele põe primeiro em nós a graça, né? Ele põe primeiro o consolo. Aí depois que ele põe o azeite, ele protegeu ali um topo, vamos dizer assim. Aí ele vem com o vinho. Dá-me tua água que eu te devolvo, né? O vinho do milagre, o vinho da restauração, né? O vinho da reconstrução daquilo ali que estava perto, né? Como uma cadeia. Está explicado, porque o bom samaritano primeiro, né? O azeite, ele tempera. Era tudo o que o bom samaritano tinha na alma, né? O tempero, o amor, né? Aquilo que cura, que é a unção. Era tudo que ele tinha. Ele transbordou primeiro o que ele tinha de melhor ali, naquele homem ferido, para depois celebrar, né? Com o vinho aí, com essa alegria. Ah, muito bem.
Coisa mais linda. Lindo, lindo. Ó, deixa eu explorar um pouquinho, deixa só um pouquinho. 30 segundos, eu prometo. Canta para nós um pedacinho da musiquinha lá, aquela que você falou aí, que você cantou lá. Qual? Que você cantou no vídeo lá no trabalho. Estou entregando pro povo aqui. Ai, eu De não Michael sei. Jackson, Eu não sei ela de tradução. cor, não sei. Não, eu vou ficar te devendo. Eu posso cantar aí num outro momento, porque eu não sei ela de cor. Aquela foi uma letra. Rafa até trouxe uma versão dela ontem na novena. É aquela música que você lembrou? Rafa trouxe aquela música na novena, porém é uma versão assim que quando eu fui cantando lá, a gente fez com uma apresentação na PAI. Foi muito carisma aquilo, foi muito bom samaritano, né? Que a gente precisa ter um olhar assim para o outro. E aí nós vivemos um momento até no meu trabalho de uma pessoa lá que era muito julgada naquela ocasião e ela viveu um momento muito profundo ali de ser olhada, onde ela saiu daquela pele dura que ela vestiu e ela demonstrou ser quem ela era de fato. E foi um momento muito lindo, porque as pessoas se comoveram com ela na verdade daquilo que ela era, né? E todo mundo ali transformou tudo aquilo que estava sentindo em amor. Ela já não era mais aquela pessoa feia, aquela pessoa dura, e sim uma pessoa muito bonita que as pessoas puderam vir ali. Mas por quê? Porque ela se abriu. E essa canção, naquele momento, ela veio assim completar. Eu vou ficar te devendo, mas num outro momento eu canto ela para você. Mas a mensagem Está principal anotado. dela é essa, né? A gente precisa dizer mais sim do que não. Quando a gente olhar para o outro, a gente precisa dizer mais sim do que não, né? Porque senão a gente tira toda a chance, senão a gente mata Deus, né? Olha que triste, a gente nunca pensou nessa instância. Se a gente não for capaz de olhar o outro no bem que ele traz, muito mais do que o mal, a gente acaba matando Deus. A gente tira dele a chance de ser, a chance de se curar, a chance de se entregar a esse sentimento, né, que é tudo, que é o amor, né? A verdadeira lei. É muito, é Amém. muito forte. Se traz isso, a gente fala tanto, né? É muito forte mesmo, porque a gente é convidado dentro desse carisma a gestar o amor, né? Que é o próprio menino no nosso coração, né? O nosso ventre, o nosso coração. Amém. Seja você um José, uma Maria, a gente fala tanto. E quantas vezes, quando a gente faz isso aí que você está trazendo, a gente aborta esse amor, né? É profundo. Profundo. A gente Então, ficaria vamos a guardar tarde isso nisso. A gente ficaria a tarde aí. falando disso. Então, amém. Bendito Amém. seja Deus por você estar aqui mais uma vez junto comigo. Né? E vamos assim, que o bom Deus vá cada vez mais forjando esse carisma, Amém. né? Formando um povo, nos formando. A gente diz muito, Ele nos ama, só quer nos salvar, né? E vamos juntos até o paraíso. Até o Ó, paraíso. Conta, te amo. conta comigo nessa comunidade até a eternidade, você e o Wilker, e eu quero deixar como testemunho mesmo que eu sou resposta de muitos sims na minha história, né? E nessa comunidade eu sou resposta do teu sim a mim, do teu olhar a mim como aquela que você pôde amar, né? E que hoje quer amar também, né? Então a salvação ela vai se dando assim em cadeia, o amor vai se fazendo em cadeia, né? Então, eu sou muito grata a esse carisma que salva, que me salva, que salva a minha história, a minha casa, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer em muitos corações. Viu? Te amo. Beijo. Amo o Wilker, Lara, Cairo, ó, amo esse carisma. Beijo Beijo na grande. família. Amo. Tchau. Tchau. Coisa mais linda, Jesus amado. Então, esse era o nosso primeiro momento, a nossa primeira partilha. Eu fico com o coração bem emocionado, tá vendo? Já fico gaguejando. Mas Deus é lindo e é isso. Vamos vivendo juntos aí essa vocação de amar, desse acolher, amar e não julgar daqui até o paraíso. Eu espero em Deus que você se encontre cada dia mais na conformidade da vontade de Deus para sua história, para sua vida e que nós possamos ter esse canal. Quando eu digo nós, eu digo a comunidade católica missionária Porta do Céu. Ser essa grande porta de fato que abra as portas da eternidade para sua vida, para sua história, para sua felicidade. E, ó, beijo no coração e com a autoridade do mundo sacerdotal recebido no meu batismo, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.